Árbitro Rafael Claus expulsa Raniel. Meu amigo. Segundo a informação da súmula, o primeiro cartão amarelo foi por ele ter tirado a camisa. E o segundo foi por ele ter tido uma atitude antidesportiva por ter ido provocar a torcida adversária. Se for assim, vai ter jogador que costuma fazer isso aqui na frente da torcida adversária e vai ter que tomar cartão vermelho também. Aí eu quero ver qual vai ser o posicionamento dos árbitros em relação a isso, porque o Raniel não fez absolutamente nada demais. Que ele fez o gol, extravasou, como cansei de ver isso nos anos 90. Vários jogadores, como Bebeto, o próprio Romário, Renato Gaúcho, que faziam o gol e fazia provocação para a torcida adversária. E nunca teve esse mimimi. Realmente o futebol está muito chato. E com essas imagens aí lamentáveis do ocorrido de ontem, a gente começa mais um vídeo depois da vinheta. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, gente, tudo bem? Juntos nesta segunda-feira, feriado para muitos, já que hoje é feriado do comércio. Estamos juntos aqui para falarmos de Vasco mais uma vez, em mais um vídeo. Olha, que jogo ontem. Mais uma vez o Vasco deixou a desejar, fez uma partida bem modesta. O time do Sport também não é essa Coca-Cola toda, não apresentou grandes problemas para o Vasco. Teve a sua pressão, até porque precisava do resultado. Conseguiu fazer 1-0, depois de uma bobeira da zaga do Vasco. Mas no final da partida, o Vasco empatou com um pênalti sofrido pelo Alex Teixeira e convertido pelo Raniel. A partir daí, a confusão aconteceu. Foi uma invasão de campo, briga, pedra arremessada, bombeira que foi chutada, e a torcida do Sport perdeu as estribeiras ontem por ter empatado o jogo com o Vasco. A gente avisou que estavam criando um clima de guerra aonde não existia. Está aí o resultado. A partida que poderia ter terminado tranquilamente, ainda faltavam os acréscimos, teve até dirigente aí do Sport dizendo que ainda faltavam 4 minutos para acabar o jogo, mas o juiz ainda não tinha acionado o tempo extra, já que o pênalti aconteceu aos 44, e foi batido por volta de 48, 49 minutos. E aí sim, na hora que foi convertido o gol, a confusão começou. O único exagero que eu achei do seu Rafael Claus foi ter expulsado o Raniel por ele ter feito apenas isso aqui para a torcida do Sport. Ah, mas ele comemorou na frente da torcida do Sport e a torcida do Sport não suportou. Paciência. Isso aí faz parte do futebol. A torcida cobra também dos jogadores, pega no pé dos jogadores, e o jogador, na hora do gol, é o momento que ele tem para extravasar. Ele não fez nenhuma atitude ofensiva para a torcida do Sport. Nós podemos ver, sim, nas imagens que a televisão mostrou, vários objetos atirados em direção ao campo. Jogadores do Vasco, parece que o Luiz Henrique também jogou uma cadeira, ou jogou um chinelo, um tênis, sei lá o que foi, mas está errado. Isso aí ele não tinha que fazer, ele tinha que ter deixado as coisas ali, que é problema do esporte. A gente espera que agora o STJD tome uma atitude enérgica e não venha com mimimi para cima do Vasco.
já que o Vasco simplesmente fez o que deveria ter feito em 2013, quando houve aquela confusão lá na arquibancada entre Vasco e Atlético Paranaense, em Joinville, e o Vasco resolveu voltar a campo no segundo tempo, e aí a gente acabou caindo para a Série B, exatamente por não ter tido a atitude que teve ontem. Não foi correr, não tinha condição de ter jogo, uma confusão danada, torcedores ainda dentro do campo, sendo atendidos, né, na parte de trás do gol, pelas ambulâncias. Quer dizer, você vai ver aí algumas imagens do lado de fora da torcida do esporte, e aí eu pergunto para você se tinha alguma condição ainda de ter jogo. Acompanha só. Sério, é a sério, pai. É a sério, é a sério. A bomba. Realmente, como você viu aí, sem nenhuma condição de ter jogo após o gol do Vasco, a confusão que a torcida do esporte resolveu criar porque levaram o empate. O chororô é livre, vocês estão no direito de chorar, mas a gente avisou que o Vasco é o Vasco, né? Então, respeito é bom e a gente gosta. Bom, por falar em respeito é bom e a gente gosta, eu vou colocar agora para você aqui duas notas oficiais, uma por parte da CBF e a outra por parte do STJD, para que você acompanhe aí, fique ligado e veja o que as duas entidades, como elas se comportaram diante do ocorrido no final de semana, que a confusão não foi só no jogo do Vasco e Sport, não. Também teve confusão do jogo Ceará e Cuiabá, e também no jogo do Corinthians contra o Goiás pela Série A. Rapaz, a situação do campeonato está chegando ao fim e as confusões estão vindo por aí. Acompanhe aí agora a nota oficial primeiro da CBF e, na sequência, a nota oficial do STJD. Veja aí. A CBF lamenta os episódios de violência ocorridos nos jogos Ceará versus Cuiabá, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport versus Vasco pela Série B, assim como a necessária suspensão da partida Goiás versus Corinthians ontem pela Série A, para evitar conflitos entre torcedores. A entidade acredita que atos como esses afastam dos estádios os verdadeiros torcedores e as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol no mundo que busca hoje novos horizontes. A CBF aguarda que o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes ocorridas justamente no ano em que o futebol brasileiro tem muito a comemorar, com os estádios lotados e os campeonatos sendo organizados com êxito nas 4 divisões. A entidade aguarda também sanções severas na esfera criminal. Estamos indignados com as imagens que vimos hoje nas 2 partidas das séries A e B do Campeonato Brasileiro, competições com números recordes de participação popular nos estádios e que está sendo marcado pelo retorno das famílias. Esperamos que o STJD tome posições duras. Nos colocamos no lugar dos pais daquela criança desmaiada em Fortaleza. Nós aguardamos que punições drásticas sejam tomadas pelo tribunal. O futebol brasileiro não tem mais espaço para a violência e o retrocesso, afirma o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A Procuradoria da Justiça Desportiva vem a público repudiar os fatos graves e lamentáveis ocorridos nas partidas entre Ceará versus Cuiabá, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Sport versus Vasco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ambas realizadas neste domingo, dia 16 de outubro. O órgão informa que aguarda o recebimento das súmulas das partidas para, juntamente com vídeos e demais documentos, analisar as infrações previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva e ressalta ainda que medidas enérgicas serão tomadas para que não aconteçam mais episódios de violências no futebol brasileiro. A Procuradoria agirá com rigor em todos os casos de violência nos estádios de futebol.
Pais e todas as pessoas de bem precisam se sentir seguros em qualquer jogo de futebol no Brasil e vamos lutar para que seja essa a realidade, afirmou o procurador-geral Ronaldo Piacente. E aí, meu amigo, diante de tudo isso aí que você está vendo até agora, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário em relação à expulsão do Raniel e a esses dois posicionamentos, tanto da CBF como também do STJD. Eu agora vou colocar aqui para você a súmula do juiz, do Rafael Claus, em relação à partida de ontem. Presta atenção no relato dele em relação aos acontecimentos. O juiz Rafael Claus coloca na súmula o seguinte: cartão vermelho direto, Luiz Henrique Araújo Silva, do Vasco da Gama, SAF, Rio de Janeiro. Motivo: V2. For culpado de conduta violenta. Expulso por jogar um tênis em direção à torcida da equipe mandante de forma agressiva. O tênis havia sido arremessado pela torcida da equipe mandante em direção aos jogadores da equipe do Vasco da Gama SAF, que comemoravam o gol. Informo que o citado acima já havia arremessado uma cadeira para cima, segundos antes desta ação do tênis. Informo ainda que não foi possível apresentar o cartão no campo de jogo, devido à invasão e incidentes causados pela torcida da equipe mandante. Já em relação ao Raniel, ele colocou também o motivo V2.8, ou seja, outro motivo, detalhar no campo expulsões. Expulso por receber a segunda advertência devido sua atitude antidesportiva de provocar a torcida adversária na comemoração de um gol. Informo que a apresentação dos cartões no campo de jogo não foi possível devido à invasão e todos os incidentes causados pela torcida da equipe mandante. Ainda continuando aqui a súmula, ele diz o seguinte: durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próximo à torcida do Sport, muitos objetos foram atirados ao campo de jogo em direção aos jogadores, entre eles pedras, chinelos, tênis, isqueiros e copos com líquido. Nesse momento, a torcida do Sport estourou o portão atrás do gol, onde defendia a equipe do Sport, e começa uma invasão de muitos torcedores, não somente pelo portão, mas também por outros pontos da arquibancada. Informo que os mesmos agrediram jogadores visitantes que imediatamente correram para o seu vestiário. Um senhor e uma senhora bombeiros civis que estavam trabalhando próximo ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos após a senhora já estar caída e o senhor tentando protegê-la. Após observarmos todas essas ocorrências, vemos muitos torcedores sendo atendidos dentro do campo do jogo e, por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras do Sport e Paulo Brax do Vasco, os treinadores Claudinei Oliveira do Sport e o Jorge de Amorim Campos do Vasco, e o tenente-coronel da Polícia Militar, Washington Souza, comunicando o encerramento da partida por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo. Além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do futebol, a partida foi encerrada. Informa ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado. Cabe o registro que as expulsões dos jogadores do Vasco da Gama SAF no campo específico da súmula para o tempo das expulsões inseria o tempo aproximado dos fatos, já que, como explicado, não pude apresentar o cartão no campo de jogo. Muito bem. Aí eu gostaria também que você comentasse em relação a esse posicionamento do Rafael Claus em sua súmula. Eu achei o único absurdo aí foi a expulsão do Raniel, já que o Raniel simplesmente fez o gol, foi em direção à torcida do Sport, sim,
E daí? E só fez isso. Até aí, nada. Como eu falei no início do vídeo, tem jogador aí que faz gol, vai para a torcida adversária e fica fazendo essa palhaçada. E ninguém fala nada, nem expulsa. Portanto, é também uma provocação. O que você acha? E esse jogo, meu amigo, tá dando panos para a manga, né? Porque olha, a confusão não parou. O presidente do esporte e o técnico Jorginho também tiveram uma confusãozinha aí, né? Em meio à sequência de episódios, o presidente Yuri Romão apareceu no campo para conversar com a arbitragem ao lado da equipe. O mandatário esteve entre os membros do rubro-negro que se revoltaram dentro de campo ao discutir com o técnico Jorginho. Segundo palavras do presidente lá do esporte, ele diz o seguinte: o técnico do Vasco tem por hábito ser sempre o bom pastor. Não estou querendo trazer nenhuma questão religiosa, mas se mostra sempre o santo. Ele é lobo em pele de cordeiro. Ele chegou com conversa mole, dizendo que era pai de família, avô, dizendo que era absurdo. Eu disse que quem começou foi o atleta dele, que jogou uma cadeira em direção à torcida e que tinha mostrado a genitália. Que ele não viesse com conversa mole. Ele disse que não foi e começou a discussão. A gente começou a bater boca, segundo aí o presidente do esporte. Também teve novas críticas aos jogadores do Vasco. Segundo o vice-presidente de futebol do esporte, o Augusto Carreiras, ele também fez críticas aos jogadores do Vasco, neste caso, especificamente sobre os que participaram da comemoração do gol do Raniel, que antecedeu a invasão de campo. Você vê atletas que não têm o menor preparo para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco. Coisa de moleque, de ir para uma torcida e depois querer colocar a culpa na torcida do esporte. Não estou defendendo a torcida, mas a provocação partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali para dar o espetáculo. E para complementar, abre aspas aí para o diretor, vice-presidente de futebol do esporte. O torcedor pagou para viver um espetáculo, não para ser agredido, não para ver jogador balançando genitália, não para ver jogador jogando cadeira. Isso está em vídeo. Bom, se está em vídeo ou não, eu, sinceramente, eu não vi. Não posso fazer nenhum tipo de colocação aqui em relação a isso. Agora, eu estou achando que está com muito mimimi. O erro foi da torcida do esporte que invadiu, por mais que os jogadores do Vasco, entre aspas, poderiam estar errados por provocar a torcida adversária, nada justifica a invasão e o que a torcida do esporte fez após invadirem o estádio, né? Como a gente viu aí as cenas no início do vídeo, batendo em bombeira, tacando pedra, e era um pedregulho, meu amigo, parecia até, né, uma coisa assim que a gente não sabe de onde aquilo surgiu. Fora outros objetos e tentativas de agressões também aos jogadores. Nada justifica a violência. Futebol é para ser jogado. O Vasco fez o gol, comemorou, foi na frente da torcida do esporte, como vários outros clubes, quando fazem gol, já fizeram isso, e não tem essa palhaçada que teve ontem. O problema é que o esporte criou um clima aí antifavorável ao jogo. A gente viu isso ao longo da semana toda, achando que ia ganhar o jogo fácil, e não foi bem assim que a banda tocou, né? Portanto, esse clima aí é única e exclusivamente problema do esporte. E quem tem que responder isso são os dirigentes e o clube do esporte, por causa da baderna que foi criada aí. Tem mais um vídeo aqui que eu quero colocar para você, que é do técnico do esporte, deixa eu ver o nome dele aqui, é o Claudinei Oliveira, comentando após saber da decisão do Rafael Claus que não iria mais ter jogo. Olha só o que ele falou. A PM deu segurança total para ter o jogo
e o árbitro, na opinião dele, ele não se sente seguro. Vocês veem que já, olha o público que tem aqui, não tem nem metade do que tinha. A gente tem 4 minutos para jogar, que a gente pode fazer um gol e empatar com o Vasco. O árbitro, unilateralmente, com o apoio do Vasco, né, que o Jorginho alegou que também achava que não tinha que jogar, que não tinha segurança. Se ele acha que não tem segurança, meu time está em campo para jogar. O Vasco não entra, a gente ganha os pontos. 4 minutos, a gente pode tomar um gol e pode fazer um gol. Ninguém está falando que a gente vai ganhar porque jogar 4 minutos. A gente pode fazer um gol e tomar um gol. Agora sim, a PM vai lá e dá segurança. A PM dá segurança. Um pênalti esquisito. O atleta vai lá e provoca a nossa torcida. O outro joga uma cadeira na torcida. Então o crime compensa. A gente está favorecendo o infrator. Os caras empataram com o resultado bom para eles. O jogo a gente foi bem melhor. E agora a gente está favorecendo o infrator. Ninguém está achando certo o que a torcida fez. Agora quem deu causa a tudo isso, um atleta do Vasco, que está sendo beneficiado por jogar 4 minutos a menos e levar um empate. Então não vai ter o jogo? Não vai continuar o jogo? O árbitro não vai ter? O APM deu com total segurança. O árbitro, na opinião dele, não se sente seguro para continuar. O Jorginho falou que não quer jogar porque ele é avô, que vale mais importante é a vida, lógico, o resultado interessa para ele. Será que se em São Januário ele ia tomar a mesma posição? Em São Januário, na mesma situação, ele precisando ganhar, ele ia tomar a mesma posição? Eu acredito que não. Mas enfim, é isso. A gente decepcionado com as pessoas envolvidas, com o pênalti, na minha opinião, mal marcado, o jogo dobra o joelho antes do contato, enfim, isso aí é questão de campo. Se você olhar o campo, não tem quase ninguém no campo, dá para jogar tranquilamente 4 minutos, nosso time está em campo para jogar e a gente está simplesmente favorecendo aí o crime compensa, né? Então, hipoteticamente, se eu estiver ganhando um jogo que vai me dar o acesso, arruma uma confusão, provoca a torcida adversária, eles invadem o campo e acabou o jogo. Não tem lógica isso. Como a gente disse, o choro é livre e o pessoal do esporte está chorando até agora por causa da confusão criada ontem lá na Ilha do Retiro. Bom, como eu disse, isso aí está dando pano para manga. Alguns, né, dirigentes aí do Vasco da Gama e figuras também da política se posicionaram. Por exemplo, o Carlos Fonseca, o Otto Carvalho, o Mussa, o Júlio Brandt e o Levenciano falaram sobre os incidentes do jogo Sport 1, Vasco 1. Começando aqui pelo Carlos Fonseca, que no seu Twitter colocou o seguinte: quase 1 hora de interrupção e ainda tem gente sendo atendida em campo. O tio do Sport dá uma entrevista dizendo que não tem quase ninguém em campo. Meu amigo, não era para ter ninguém, só os credenciados. Já o Otto Carvalho colocou o seguinte: além das cenas lamentáveis em campo totalmente sem segurança, nossa torcida também em alto risco. Aí ele colocou aqui um vídeo, né, dos torcedores do Vasco que foram apedrejados na volta lá da Ilha do Retiro. Já o Mussa colocou o seguinte: fim de jogo, Vasco só pode jogar onde tem segurança, colocou o Mussa em seu Twitter. Já o Júlio Brandt também no Twitter colocou o seguinte: invasão de campo é inadmissível. Alguém tem que ter atitude e bancar isso. O Vasco não pode entrar em campo em estádio que não oferece segurança. E para complementar, o Levenciano também no Twitter colocou o seguinte: que o Esporte Clube do Recife seja severamente punido pelas cenas lamentáveis assistidas hoje na partida Sport e Vasco. Como advogado e especialista na matéria, coloco-me à inteira disposição do departamento jurídico do clube para auxiliar em qualquer possível imbróglio jurídico. Portanto, você viu aí alguns comentários, né, do Carlos Fonseca, do Otto de Carvalho, do Mussa, do Brandt e do Levenciano em relação à confusão da partida ontem, Sport 1, Vasco 1, jogo válido pela 35ª rodada da Série B. O Paulo Brax também deu uma declaração ontem, se não me engano, ainda dentro lá do vestiário, e eu vou colocar para você acompanhar aí como é que estava o clima lá na Ilha do Retiro. Acompanha só. Boa noite e a partida encerrada. Então tá aí, segundo palavras do Paulo Brax e confirmadas aí na súmula da partida, o jogo foi encerrado 1-1. Agora resta a gente saber o que o STJD vai tomar de providência, se vai manter o resultado de campo, acredito eu que sim, que o jogo fique 1-1, mas o Sport deve ser punido pela invasão de campo. Não acredito que o Sport perca o jogo por 3-0 para o Vasco, como punição, acho isso muito difícil,
Mas, apesar de tudo, esse resultado aí, tem gente que está dizendo que ainda não, que na próxima rodada não dá, mas eu vou colocar aqui para você o seguinte: dependendo dos resultados da próxima rodada, o Vasco pode se classificar no sábado, sim. Vamos ver aqui, ó. O Cruzeiro é o líder com 72 pontos, o Grêmio é o segundo com 58, em terceiro você tem o Bahia com 57, em quarto, fechando o G4, você tem o Vasco com 56 pontos. Na quinta colocação, você vê o Sport aí com 53, o Sampaio Corrêa na sexta colocação, dividindo com o Criciúma com 52, e o Ituano com 51 pontos é o oitavo, e ainda tem o Londrina em nono com 50 pontos. Por que eu estou dizendo que o Vasco, se vencer o jogo do Criciúma sábado, ele pode já se classificar matematicamente para a Série A? Pelo seguinte, vamos analisar aqui, ó, a próxima rodada. Você tem jogos aí que são confrontos diretos. Por exemplo, o Londrina joga com o Sport. O Londrina tem 50 pontos, né? Tá aqui. E o Sport tem 53. Caso o Londrina vença o seu jogo, ele vai a 53 pontos e mantém o Sport com 53 pontos. Você tem outro jogo aqui que é confronto direto, que é Ituano e Sampaio Corrêa. O Ituano está atualmente com 51 pontos e o Sampaio Corrêa com 52 pontos. Caso haja uma vitória, até mesmo do Ituano, vitória nem digo, mas um empate entre Ituano e Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa chegaria também aos 53 pontos e o Ituano a 52. Aí vem o jogo do Vasco com o Criciúma. O Vasco vencendo a sua partida simples do Criciúma, o Vasco vai passar aí a ter 59 pontos e o Criciúma com 52. Faltando 2 rodadas para acabar o campeonato acabou, porque ninguém vai alcançar mais o Vasco em número de vitórias. Se você não está acreditando, eu vou colocar aqui para você, vou fazer aqui a simulação para você ter uma noção exata do que eu estou falando. Está aqui, ó. A 36ª rodada, eu vou descartar esses jogos aqui que não interessam para a gente. Vou colocar todo mundo com empate, porque isso aqui são jogos que não interessam a gente. A partir daqui, sim. Deixa eu ver aqui. O jogo do Bahia também pouco importa, o jogo do Cruzeiro também não, Chapecoense também não. Vamos lá. Vamos imaginar aqui o cenário. Ituano jogando com Sampaio Corrêa e empata em 1-1. O Londrina vence o Sport e o Vasco vence o Criciúma por 1-0. Está aqui a combinação que eu falei, ó. O Vasco chegaria a 59 pontos, né? E o restante ficaria com 53. O Vasco tem 2 vitórias a mais do que toda essa turma aqui que está com 53 pontos. O que acontece? Eles não vão passar o Vasco no critério de desempate aí em vitórias. Vai empatar. Só que o saldo de gols do Vasco é grande. O Vasco tem 12. E aí você tem o Sampaio Corrêa com 5, o próprio Londrina com 5, e o Sport, aliás, o Londrina com 2, e o Sport também com 2. Quer dizer, fica muito inviável, e até mesmo o Criciúma também, que está com 52, ficaria com 10. Vamos imaginar aqui o Ituano vencendo o jogo do Sampaio Corrêa. Muda um pouquinho o cenário, porque o Ituano ficaria a 5 pontos do Vasco, e o Vasco ainda dependeria de mais uma vitória aí para poder se garantir. Se bem que também a diferença de saldo de gols são 5. Ainda tem 2 rodadas, dependendo aí da... né? Aliás, 3 rodadas, né? Dependendo aí do saldo de gols que o Ituano fizer, pode ser que complique. Então, o ideal aqui, para o Vasco já subir no sábado, são esses resultados aqui, ó. O empate do Ituano com o Sampaio Corrêa, a derrota do Sport para o Londrina e a vitória do Vasco em cima do Sampaio Corrêa, que colocaria a gente aí com 59 pontos e não seria mais alcançado por ninguém. Bom, gostaria que você deixasse aí seu comentário,
que você acha aí dessa possibilidade do Vasco já subir na próxima rodada? É difícil? É, mas não é impossível. São resultados aí que podem realmente acontecer. Bem, minha gente, o vídeo ficou extenso, mas eu acho que valeu a pena, né? Lembrando a você que logo mais, a partir das 22 horas, a gente está de volta com a nossa live especial, hoje, começando às 22 horas, tá bom? Um forte abraço para você. Peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal, que se inscreva, ative aí o sininho para receber as notificações, deixem seu like, comenta, compartilha, ajude o canal a permanecer no ar sendo membro, né? Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, @no Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_vascaíno. Se você quiser nos ajudar, tem aí a possibilidade de fazê-lo através da chave Pix, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. Por hora é só, e a gente se vê logo mais. Um forte abraço para você e valeu!